A TENEPS praticada pelo casal pode otimizar a sexualidade, incrementando a libido e potencializando o lado afetivo da dupla? Como isso ocorre? Não, a primeira coisa, TENEPS não tem nada a ver com o sexo do casal diretamente. Mas o problema todo é o seguinte: quando o casal começa a praticar a TENEPS, um numa hora, outro noutra hora, às vezes até em locais diferentes, isso melhora o ambiente da casa. Melhorando o ambiente da casa, vai melhorar a alcova. Melhorando a alcova e a energia, vai melhorar a vida sexual do casal. Isso é praticamente inevitável. Agora, é lógico, se os dois praticarem a TENEPS, há uma conjugação desse processo de energia com potencialização de melhoria das energias do olo pensene doméstico. É aí, então, que melhora. Mas não é só a vida sexual, é o entendimento do casal, os processos profissionais de cada um, a vida e as manifestações sociais de cada um, aquilo que o professor Márcio estava falando sobre os papéis sociais da pessoa, que todos nós somos atores dentro do processo, do cenário social. Então, isso aí melhora a interpretação do seu papel pessoal junto, o duplista com a outra duplista. Aquilo ajuda muito. Por quê? A TENEPS, ela faz uma limpeza, uma profilaxia, uma vacina diária do processo energético. E isso, então, a vida inteira, o ano inteiro, pensa bem, como é que as coisas melhoram. Esse é o caminho. E em cima dessa questão, professor, que foi feita anteriormente, que eu acho que ela é central no trabalho, né? Eu penso assim, que isso talvez seja o maior desafio do ponto de vista da evolução, né? Porque esse apego é você se identificar... Não, e outra coisa, quem começa a fazer TENEPS nunca mais vai deixar de fazer, nas próximas vidas, próximos corpos, tudo que a pessoa vai ter. Porque ela vai acabar chegando ao FIEX. Isso, então, é que ela começa a se desvencilhar e se libertar da vida humana. É por aí. Então, o povo pensa que vai deixar de ressomar, renascer aqui, só porque fez isso ou fez. Não, não é assim. Ele tem que começar a fazer isso na prática. Então, é TENEPS, ou FIEX, aí ele entra na semiconsciência, ele começa a deixar a vida humana. Ele só deixa quando ele se transforma, você fica na transmutação da serenologia, do Homo sapiens sereníssimo. Então, o povo tem que entender essa gradação. Não é assim. Então, por exemplo, o povo vai na religião e pensa que vai furar o céu, que nunca mais precisa voltar aqui. Isso é bobagem. Ou senão aquela turma, não, você vai lá, solta a bomba na hora que for, é o homem-bomba. E aí vem o anjo de guarda e te leva diretamente para isso. Você nunca mais vai aparecer aqui. Isso é loucura, tudo doido. Então as religiões estão ficando cada vez mais birutas. Ó. Isso é terrível. A verdade, então, nós estamos falando aqui com a maior lógica, como é que é o processo evolutivo. É isso que a gente vê por aí, fora do corpo. Porque no caso aí, é justamente o espaço da TENEPS, é onde você pode justamente superar todos os contrafluxos desses egos. Né? Tem um companheiro seu, que é o amparador de função, que traz o povo que precisa de ser amparado. Quase sempre. Tem relação também com ele. Porque ele é seu amigo. Ele é igual a você. Você está entendendo como é que é? Tem muita afinidade. Então, estão trabalhando aonde precisa. É o top, é o máximo. Então, a TENEPS é o máximo sobre isso. Agora, tem outros assim, efeitos colaterais positivos. Né? Um deles é aquela mulher que chega e fala assim, TENEPS é o Santo Antônio. Eu já arranjei casamento. Eu estava invicta há 25 anos. Arranjei casamento 6 meses depois da TENEPS. Isso é o máximo. Aí eu queria que o senhor me explicasse o que foi. Eu falei assim, porque você entrou no salão de beleza, o Beauty Parlor. Que a hora que você começou a mexer com energia todo dia, você vai melhorando, vai aperfeiçoando a força presencial, fica tudo com maior formosura, mais acessível, a simpatia, a empatia, tudo se expande. Tem razão. A gente não pode dizer que não. Entende? Então, já teve gente que já quis me dar prêmio por causa disso. Estou muito feliz, casei, não sei o quê e tal. Agora, em trinomiologia, página 12, quinta linha, por favor. Relate o trinômio: auto-organização pensênica, autoprioridades evolutivas,
autossuperação da ansiedade. Autoorganização pensênica, né? Autoprioridade evolutiva e autossuperação da ansiedade. Você vê que é os negócios da serenologia, isso aí você está caminhando aí. Nisso aí está de acordo com o verbete que eu estava falando. Então, a ideia central é a seguinte, aqui, conforme nós comentamos já no início, né, a essência, o base, né, do processo aí é a auto-organização pensênica. Quer dizer, você tem que ter a lucidez pensênica na perspectiva da ortopensenidade. É isso daí, né, que vai te possibilitar o quê? Ou está ligado a autopriorização evolutiva, que é nada mais, nada menos do que você priorizar os teus valores cosmoéticos, no certo sentido. E na medida em que você prioriza a tua existência, digamos assim, acaba com a ansiedade. Não tem como você ficar mais ansioso, porque a essência de todo o processo é justamente essa priorização, é você discernir qual é o sentido aqui da tua existência numa perspectiva evolutiva. Né? Porque a essência mesmo da ansiedade é como se, diria assim filosoficamente, é o medo do desconhecido, é o não ser, né? E isso daí, como é que você supera? É autoafirmando as tuas potencialidades evolutivas. Essa autoafirmação dessas potencialidades evolutivas, quais são elas? É justamente a priorização, né? A priorização da consciência. Quer dizer, eu acho que essa que é a essência do processo. Conheço algumas religiões, mas nenhuma me satisfez. Um dos aspectos que procurei resolver foi a minha inclinação homossexual. Mas descobri que dentro delas também havia homossexuais. Gostaria de saber, lá é que tem mais, né? Gostaria de saber o que tem de fazer para ultrapassar a homossexualidade. Há preceitos? Praticar a oscilação longitudinal voluntária de energia é suficiente? Não. Senão, o que posso fazer a partir de minha casa, uma vez que não me sinto à vontade para falar disso com quem quer que seja? Escuta, se você vier ao Brasil, se aparece aqui que eu vou te dar umas coordenadas gerais. Eu já tive muitos amigos, ainda tenho muitos amigos homossexuais, e muitos deles deixaram a homossexualidade porque acharam que era melhor deixar, que a vida está muito difícil para viver com a homossexualidade. Parece que é o seu caso. Se for, ele mora em Barcelona, na Espanha. Qualquer coisa, você dá um pulo aqui que nós vamos conversar com calma, eu vou te dar uma geral, que eu trabalhei, por exemplo, com homossexual durante 10 anos, que foi o Chico Xavier. Mas o problema é esse, no movimento espírita está cheio de homossexuais, muitos que são líderes até hoje, que as religiões estão cheias deles. Por isso que você vai ver, a opção de padre entra no processo religioso lá, e na via da sacerdotal, devido à homossexualidade. Por isso é que tem tanta pedofilia na Igreja Católica. Isso tudo tem relação. Pedofilia, homossexualidade, que é aquilo que se chamava sobre as transgressões sexuais, aqueles negócios que havia, subversões, etc. Tal. Agora, o que se passa? Não é só o processo de mexer com a energia. O ideal é você começar a pensar nos outros, pensar no universalismo, na mega fraternidade e lembrar que a sua consciência não tem sexo. Quem dá valor demais para sexualidade está perdendo tempo, que isso é tolice. O sexo existe para essa vida, para essa dimensão. A sua consciência, ela é universal, ela é assexuada, não tem nada que ver com isso. Sexo é coisa de bicho, e o homossexual ainda é pior ainda. Por quê? Ele não se satisfaz. Com o passar do tempo, ele vai querendo mais ainda, mais experiência dentro do processo, e aquilo não satisfaz. Isso piora todo mundo. Eu, por exemplo, durante a minha vida, que eu estou vendo o processo de homossexual desde a minha infância, o que é que se passa? Eu vi isso tudo de perto, amigos, gente de todo tipo. E vi também lésbica. E hoje as lésbicas estão começando a aparecer, que elas eram socialmente invisíveis. Agora não, elas já estão explícitas. Então, tudo isso eu já vi. Mas veja, até hoje eu nunca vi um casal de homossexuais que conseguisse chegar às bodas de ouro de 50 anos. Ninguém aguenta muito tempo, eles acabam sendo promíscuos. E isso tudo o que é? É porque dão valor demais para o sexo. Então, você tem que tirar a cabeça do sexo e pensar na assistencialidade. E começar a trabalhar com mental soma em vez do sexo soma.
Esse aqui é o caminho mais sério. Agora, para isso, eu vou te dar umas dicas, o que você deve fazer, do ponto de vista geral. Mas essas coisas a gente fala pessoalmente, não dá para estar falando geral, não, que o povo não entende. Tem tanto processo hoje, eu mesmo já falei aí antes sobre pedofilia, baseado nisso. O que está acontecendo na Inglaterra? Que eles não estão confiando nesses grupos que estão chegando lá para falar de pedofilia, que estão achando que estão querendo é legalizar a pedofilia, o que é uma loucura, né? É muita gente doente que sofre o resto da vida devido ao abuso sexual que foi feito, às vezes, pelo pai, pelo irmão, pelo tio. Isso é terrível na infância. Mas fala. Bom, tá. Uma senhora chamada Theresa May, que ela é secretária do primeiro-ministro na Inglaterra, que o projeto de lei dela, que sex offenders e pedófilos que já cumpriram sua sentença podem adotar crianças e podem trabalhar com crianças também. Então, tem um grupo bem grande de pessoas trabalhando com isso. Tem uma outra senhora chamada Helen Rees, que ela é advogada e ela dá aula na London School of Economics, muito famosa. E tem um grupo bem grande de pessoas suportando essa ideia. Quem está falando mora na Inglaterra. É bom você falar. E o pessoal está comentando que tem uma possibilidade grande de ser legalizado. E eu pensei, parece ser um absurdo tão grande, mas pelas notícias, as coisas estão tomando uma dimensão bem assustadora. Inclusive com o caso do Jimmy Savile, que era um apresentador de televisão bem famoso, que agora que morreu, começou a aparecer 300 vítimas. E então a BBC, também não sei se pode falar isso. Antes disso, aconteceu também em Portugal, aquele caso do homem lá das noites marcianas, que também teve uma empresa, com uma associação toda, que tinha um processo sério de desvios sexuais lá. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que há um tempo já atrás... há alguns anos isso. Esse homem, eu tive contato com ele, porque eu fui nos Noites Marcianas, que era o programa da televisão mais visto em Portugal, entende? De madrugada. E agora, depois eles descobriram que ele era um dos chefões da máfia, da pedofilia lá. Pois é. Eu queria entender um pouco a questão da homossexualidade e da pedofilia. O fato das duas parafilias estarem juntas com a promiscuidade. Eu lembro que o senhor fez uma relação há um tempo atrás pelo fato deles não sentirem a completude que somente o casal heterossexual tem com as energias. Procede isso? Aí depende do que é que eles pensam em matéria de energia, porque eles exageram tudo isso. Agora, a pior coisa que tem na questão da homossexualidade não é nada disso que nós falamos. É o problema que a pessoa, com o passar do tempo, ela não consegue manter a forma do veículo de manifestação dela. Então, por exemplo, antes dessa transexualidade, eu já tinha falado, lá no interior de Minas, eu já tinha falado, o dia que eles fizerem a mudança de sexo, que isso vai acabar acontecendo, a pessoa vai mudar o sexo, depois ela vai querer voltar atrás, que ela não está satisfeita com aquilo. Está cheio de casos desse jeito. Isso já é o início dessa mutação. Agora, essa mutação, quando ela ocorre, começa a alterar o psicossoma. A hora que acontece isso, a pessoa parece uma ameba, ela não para nunca na forma. Ela está sempre se transfigurando, está sempre alterando. Isso é a pior coisa que tem. Agora, a homossexualidade é um dos caminhos para chegar nessa parapatologia. Isso é que é o pior de tudo isso aí. A maioria dos homossexuais nem pensam nisso, eles não sabem que isso existe. Então, como é que fica? Agora, o que eu vejo na questão da pedofilia já é outro aspecto mais sério. É muita gente que aparece aqui, que está a vida dela toda, principalmente as mulheres, ela está estigmatizada para o resto da vida, nunca, às vezes ela chega aí, ela tem 40 anos, 38 anos, nunca falou aquilo para ninguém. No entanto, a vida dela é toda transtornada, toda alterada, e a culpa tudo é devido ao pai, é devido ao irmão, é devido a um tio, um parente dentro da casa dela quando ela era criança. E às vezes aquilo foi 5 anos, 10 anos, 15 anos de abuso sexual da criança. E ela estigmatizou aquilo, não consegue sair. Agora, a psicologia hoje transpessoal, e essa maior aí, mais séria, e principalmente essa cognitiva, entende? Está ajudando esse povo, a comportamental. Isso aí tem ajudado demais o povo. Vamos ver como é que fica. Agora, com esse povo aí,
que a gente não pode confiar nessa instituição lá inglesa. Não é a única, tem o NAMBLA também nos Estados Unidos. Tem. E as duas instituições recebem Agora, isenção de taxas pelo os governo. livros sobre isso que eles Acredita? andaram publicando, que eu queria ver como é que é. Vou procurar, já estou procurando. Para a gente analisar isso aqui e dar uma opinião, porque o povo vive perguntando para a gente. Por exemplo, hoje tem mais esse que está querendo deixar a homossexualidade. Os homossexuais não gostam que a gente fale nisso, mas veja, isso é todo dia, tem gente assim. Porque viver como homossexual é uma tragédia, né? Nunca satisfaz todo mundo, é terrível. Por isso que a pessoa nunca... que eles dão valor demais para o sexo. Agora, é duro, porque tem aquela ideia lá dos americanos, que é o seguinte, um adolescente, em certas circunstâncias, ele pensa em sexo a cada 17 minutos. Está entendendo? Uma vez fizeram uma pesquisa sobre isso. Agora, homossexual parece que é isso. Mas ele não é adolescente mais, é adulto e está só pensando em sexo. E outra coisa, são promíscuos, a tendência de promiscuidade homossexual é terrível. Outra coisa também que eles não falam corretamente, que só falam no processo de assassinato feito por héteros sobre homossexuais. Isso existe muitos mesmo. E existe muita perseguição de homossexuais, o que está errado, porque eles deviam ter liberdade de fazer o que eles bem entender com o corpo. Mas o problema não é esse, é que tem muito homossexual que mata o homossexual. Quando você vê aquela pessoa que matou o outro, com 17 facadas, 37 punhaladas, você vai olhar que é o processo, porque ele está totalmente pirado, é o processo emocional exacerbado. Às vezes é o homossexual que está matando o outro. Eles geralmente abafam muito esse caso. Então, é homo com homo, não é só hétero com homo, não. É homo com homo também, que mata muita gente por aí, porque eles ficam pirados. Mas essa turma que dirige os líderes desse movimento não fala em homo com homo. É só hétero contra homossexual. Nem sempre é. Tem um percentual também que é homo com homo. Isso tudo a gente tem que falar, a realidade. Ok? Ótimo. Obrigada de novo. Na fatologia, página 11, 11ª linha, poderia nos explicar sobre o medo como expressão básica das incoerências e indicador de conflitos íntimos? Exatamente isso que nós tentamos tratar até agora. Porque o que é a essência do processo? É que de onde é que vem o conflito? O conflito vem justamente do ponto de vista da pensanidade, né, da oposição que nós falamos entre o processo das emoções, de um lado, e o processo da ideia, da racionalidade, do discernimento do outro. Esse conflito aí, ele envolve o quê? Quer dizer, na medida em que, do ponto de vista do ego, né, você não quer abrir mão, né, daquilo, digamos, daquilo que a gente mencionou aqui, da tua imagem, da tua condição na intrafisicalidade, né? E isso tem um componente que é impulsionado basicamente pelo psicossoma, pelas emoções, né? Ele se traduz em quê? No medo da perda dessa coisa. E isso daí exige o quê? E por outro lado, a tua consciência, né, trazida pelo discernimento, quanto à realidade consciencial sua, né, se coloca, portanto, como uma exigência, né, dessa mudança. Então, você está diante de duas coisas. Ou você muda, né, e esse que é o conflito, você perde esse medo, acaba com esse medo através do teu autodiscernimento e da tua coragem, ou você permanece naquela mesma condição. Quer dizer, o medo está... Quer dizer, esse conflito está permanente. Isso aí remete a uma questão, acho, central, que é também o problema da dúvida, que me parece que as pessoas que pensam, né, ele pode ter até uma compreensão, um conhecimento das informações, isso é muito sério, ele conhece, ele sabe o que é prioridade do ponto de vista da definição, sabe o que é, sabe disso tudo, que teoricamente o cara sabe, mas não compreende o processo, né? Ele não tem uma compreensão profunda, a ponto de levá-lo a priorizar efetivamente a sua evolução. Quer dizer, esse é que eu acho que seja o grande desafio posto. Por conta de quê? Da perda. E uma coisa mais séria. A emoção, que é esse medo, ele vai penetrar no próprio processo cognitivo. E vai levar a quê? Uma das consequências disso tudo é o auto-engano. É a tentativa de permanecer, né, com aqueles valores dos quais você não quer abrir mão, enganando-se a si mesmo. Aí é que é o mais sério, é o maior problema que existe.
É a capacidade da pessoa se enganar. E o que está na base disso é o medo. Isso é que é o sério. Né? E isso aí exige o quê? Exige uma vontade forte. Exige o discernimento. Um alto esforço